Olá, prezada aluna, prezado aluno, tutores, todos aqueles que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de análise de investimentos e fontes de financiamento. Hoje, aula número 2, com o tema fontes de financiamento e alavancagem. Quero me apresentar, sou o professor Renato Silva, sou economista, especialista em economia de empresas, mestre em economia, e é com muita satisfação que eu vou ministrar essa aula para você. Muito bem, já estamos na nossa segunda aula, segunda unidade do nosso livro. Na primeira aula, nós já avançamos alguns conceitos importantes. Nós estudamos aspectos relacionados ao custo de capital. Vimos que uma empresa, quando ela vai entrar no processo de financiamento, ela pode obter capital próprio ou capital de terceiros. Vimos também na aula passada que a empresa ela precisa tomar ali algumas decisões e ali ela tem algumas regras a serem adotadas. Então, por isso que vimos na aula passada o conceito da TIR, da taxa interna de retorno, onde usávamos ela para fazer a comparação com o custo do capital. Vimos também que a empresa ela poderia se financiar a longo prazo emitindo debêntures, na qual ela pode obter esse capital via emissão desse título e pagando uns juros, ou também emitir ações, na qual ela pega o seu próprio capital, divide em ações e emite lá no mercado primário, e ela capta esse recurso e ela vai ter o custo do dividendo ali. Muito bem, depois nós fizemos o cálculo do custo médio ponderado do capital para essas diversas fontes específicas de financiamento. Nessa aula 2 nós avançamos. Nós já vamos falar sobre fontes de financiamento a curto prazo para a empresa e já vamos também compreender aspectos relacionados à alavancagem. Ou seja, o que é alavancagem operacional e o que é alavancagem financeira da organização, por que isso é importante, por que isso nós precisamos estudar. Lembrando que todo o conteúdo da nossa disciplina você vai encontrar no nosso livro. Essa aula tem como base o livro Unidade 2, no livro da nossa disciplina. É importante a leitura da web aula, do fórum, discussão, sua participação. Assim você vai conseguir aprender aí, absorver o máximo possível de conteúdo na qual nós estamos propondo dentro dessa disciplina. É importante também a sua participação e interação também na aula, tá? Então você tem o nosso canal de comunicação, você pode mandar via Skype, Carina.Fernanda, Carina está acompanhando lá no Skype conosco. Você pode enviar lá no Skype as dúvidas que forem surgindo, né? Você, tutor, encaminha a dúvida que forem surgindo ao longo da aula, Carina.Fernanda, ou também dentro do nosso chat. Vamos ao quadro para que eu possa te apresentar o resumo desta unidade. Essa unidade 2 de ensino. Quais são as competências dessa unidade de ensino? Conhecer as técnicas de gestão do custo de capital, fontes de financiamento, de análise de investimento para apoio à tomada de decisão na gestão financeira das empresas. Resumo dessa aula: fazer com que você, aluno, conheça e compreenda os conceitos de cálculo de grau de alavancagem financeira e também operacional, assim como entender pontos de equilíbrio, cálculo do LAGIR e vamos falar sobre fontes de financiamento. Palavras-chave: alavancagem operacional, ponto de equilíbrio, tipos de custos, grau de alavancagem financeira. Essa é a teleaula número 2, na qual você encontra no seu livro didático como um tema fontes de financiamento e alavancagem. E ao longo da aula surgem alguns questionamentos, algumas perguntas. Inclusive, por que estudar fontes de financiamento e alavancagem? É uma pergunta central dentro da temática da nossa aula. E ao longo da aula vamos buscar responder algumas perguntas como: qual a importância do processo de análise de planejamento da estrutura de capital? Ou seja, sabemos que a estrutura de capital é a maneira como a empresa realiza a combinação de financiamento entre capital próprio e capital de terceiros. Bom, a empresa ela pode buscar financiamento por essas duas possibilidades. Só que aí, quais são as técnicas de gestão do custo de capital e fontes de financiamento? Principalmente fontes de financiamento a curto prazo, que é o que nós vamos estudar nessa aula, e alavancagem financeira e alavancagem operacional, conceito muito importante, utilizado em contabilidade gerencial, finanças, nas demonstrações contábeis,
que também pode servir como um indicador para o processo de tomada de decisão de investimento. Então, você precisa ter conhecimentos, habilidades essas que vão te ajudar no apoio e no processo de tomar decisão de investimento dentro de uma organização. Por isso, nós trazemos ao longo da aula esses indicadores que são muito importantes para que você tenha esse conhecimento. Vamos a um vídeo na qual vai apresentar todo o resumo do conteúdo dessa aula. Já eu volto com a nossa situação geradora de aprendizagem. Olá! Estamos começando a segunda unidade de análise de investimentos e fontes de financiamento. Nessa unidade, vamos falar de alavancagem operacional, alavancagem financeira e fontes de financiamento. Dê-me um ponto de apoio e com uma alavanca moverei o mundo. Essa frase é atribuída a Arquimedes, o matemático, físico e inventor grego, quando descobriu o princípio da alavanca. Basicamente, com ela, conseguimos dar mais força à nossa ação. Passando essa ideia para o mundo empresarial, como conseguimos encontrar alavancas para tornar uma empresa mais produtiva? Esse é o sentido da alavancagem. Nessa unidade, vamos começar vendo os passos necessários para ajudar uma empresa a executar uma alavancagem operacional, ou seja, relativa às operações de produção e venda. O ponto de partida para planejar uma alavancagem é calcular o que chamamos de ponto de equilíbrio. E o que é isso? É o volume de vendas ou operações que uma empresa precisa alcançar para cobrir os custos. Ou seja, no ponto de equilíbrio não há lucro nem prejuízo. E como calcular esse equilíbrio? Identificando os custos fixos e os variáveis. Com eles em mãos, conseguimos fazer o cálculo que determina a quantidade de vendas que cobrirá os custos fixos totais, já descontados os custos variáveis em cada venda. Feito isso, vamos analisar a alavancagem operacional e saber quais as melhores decisões para impulsionar o lucro. Mexer no custo fixo? No custo variável? Aumentar o valor de venda? Calculando o grau de alavancagem operacional, sabemos o quanto aumenta a porcentagem do lucro para cada 1% de aumento nas vendas. Vamos estudar também sobre a alavancagem financeira, relativa ao aproveitamento das finanças. Às vezes uma empresa está indo tão bem que precisa expandir. Este é um caso em que é necessário buscar uma força financeira para fazer a expansão, ou seja, uma alavanca financeira. A empresa pode tomar empréstimos, por exemplo, analisando quantos negócios vão ser impulsionados para valer a pena. Os empréstimos passam a integrar os encargos financeiros fixos da empresa. Ela deve saber tirar o maior proveito desses encargos para maximizar os efeitos do lucro sobre o lucro por ação. Esse é o objetivo do seu aprendizado. A partir daí, vamos discutir sobre formas de financiamento a curto prazo. Uma empresa pode tomar alguns recursos destinados a pagar suas contas para usar como financiamento a curto prazo, como as contas fornecedores, salário, aluguel. Ou também pode recorrer aos empréstimos de bancos e também de outras empresas. Ou ainda, esgotadas essas possibilidades, existe a opção de usar os ativos da empresa, estoque e contas a receber, por exemplo, como garantia para realizar um empréstimo. Nessa unidade, você vai aprender como identificar as contas da empresa nos demonstrativos financeiros e como fazer análises buscando as melhores estratégias de investimento desses recursos. Tudo isso faz parte do dia a dia das organizações. As empresas precisam ser prudentes, mas também arrojadas, para aproveitar o momento de crescimento para se fortalecerem. Por exemplo, financiando novas ferramentas tecnológicas. Ao fim dessa unidade, você saberá como apoiar as decisões sobre investimentos, analisando a estrutura de capital de diferentes empresas. E também vai conhecer técnicas de gestão de custo de capital e fontes de financiamento. Vamos fazer então a transposição desse aprendizado para a SR desta unidade. Nela, nós vamos ajudar uma companhia do ramo de hortifruti, uma produtora de morangos, a tomar decisões que envolvam fontes de financiamento e alavancagem. As SPs vão trazer os desafios para você colocar
tudo isso em prática. Muito bem, agora é com você. Acesse o seu livro didático, as web aulas e o material complementar à sua disposição no seu ambiente virtual. E não se esqueça das pré- e pós-aulas de cada sessão. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! Muito bem, neste vídeo então tivemos um resumo de todo o conteúdo que vamos estudar a partir de agora. Por isso é importante que você preste bem atenção nesta aula e você faça o acompanhamento de toda a linha de raciocínio. Caso tiver alguma dúvida, você pode interagir aqui conosco, estar enviando também para que o professor possa respondê-la. Muito bem, vamos ao quadro para que eu possa te apresentar alguns conhecimentos prévios importantes. Ter conhecimento das disciplinas de contabilidade e matemática financeira. Contabilidade, pois hoje trabalharemos com alguns demonstrativos contábeis financeiros que são importantes para os cálculos que iremos realizar, como matemática financeira, principalmente na próxima semana aí, que vamos trabalhar com alguns cálculos financeiros. Muito bem, como você viu no vídeo, nós temos uma SGA, uma situação geradora de aprendizagem. Nós temos a Companhia Uruan, que atua no ramo de hortifruti fornecendo morangos para a rede de varejos de São Paulo e Rio de Janeiro e apresentou as seguintes demonstrações financeiras. Olha só, são os dados da Uruan. Primeiro começamos com o balanço patrimonial da empresa, na qual você pode ver lá no seu livro didático na página 62. Balanço patrimonial da Uruan. Muito bem, primeiramente ela tem um ativo circulante de R$ 1.888.200. O que é o ativo circulante mesmo? É a soma dos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo, tais como disponibilidades, aplicações financeiras, contas a receber, estoques. Eu tenho um ativo não circulante no valor de R$ 539.700. Ou também ativo não circulante pode ser dito como realizável a longo prazo aí no seu livro didático. É o conjunto de bens e direitos de uma empresa que não podem ser convertidos em capital no curto prazo. Inclui-se nessas contas chamados aqui ativo permanente. Ativo permanente era o nome dado à soma dos ativos imobilizados e dos investimentos de longo prazo de um negócio. Atualmente, os itens abrangidos por essa nomenclatura fazem parte do ativo não circulante. Tudo bem? Porém, vamos deixá-lo separado aqui, conforme nos traz o livro didático, para compreender a sua importância. Aqui nós temos o valor de R$ 2.637.600. O que compõe o permanente? Máquinas, equipamentos, veículos e instalações. Total de ativos, R$ 5.065.500. Se eu tenho um ativo, eu tenho também o passivo. O passivo circulante da Uruan, R$ 1.322.400. O que é o passivo mesmo? São as obrigações de curto prazo da empresa, fornecedores, impostos a recolher, financiamento de curto prazo, salários, dividendos a pagar. Eu tenho um ativo não circulante dessa empresa de R$ 563.400. Passivo não circulante ou exigível a longo prazo são as obrigações de longo prazo da empresa, tais como os financiamentos. Tem o patrimônio líquido, R$ 3.179.700. O que é o patrimônio líquido mesmo? É todo o recurso alocado pelo sócio, pelo acionista, proprietário da empresa e também a soma dos lucros retidos. Eu tenho aqui, então, um total de R$ 5.065.500. Muito bem, eu tenho o resultado também da DRE, demonstrativo do resultado de exercício da empresa, que também você pode observar na página, se eu não me engano, 62 aí do seu livro didático, você pode conferir. Receita operacional, R$ 846.000. Vou deduzir o custo dos produtos vendidos, que é no valor de R$ 494.700, eu chego no lucro bruto aqui de R$ 351.300. Vou deduzir as despesas operacionais do total de R$ 203.400, chego no lucro operacional. Esse lucro operacional aqui de R$ 147.900, presta atenção, esse lucro operacional
também pode ser chamado de LAGIR, lucro antes de juros e do imposto de renda. LAGIR, grave este nome, tá? Depois do lucro operacional ou LAGIR, deduzimos o imposto de renda, chegamos no lucro líquido de R$ 97.614, ou seja, após deduzir o imposto de renda. Muito bem, eu ainda preciso de mais informações para os cálculos que eu preciso realizar nessa primeira situação problema que vai vir. Bom, além das informações apresentadas nas demonstrações contábeis, sabemos que os custos fixos da operação da organização é de R$ 50 mil por mês. O LAGIR do ano anterior é de R$ 140 mil. O preço de venda unitária atual é de R$ 6,00 o quilo, com o custo variável unitário atual de R$ 4,00 o quilo do morango. Tudo bem? O preço de venda unitário do ano anterior foi de R$ 6,00 o quilo, com o custo variável unitário de R$ 5,50 o quilo. Preste atenção, se eu não me engano aqui, o seu livro didático, essa informação ela está invertida, tá? Considere as informações que o professor trouxe no slide. Preço de venda unitário do ano anterior é do valor de R$ 6,00, o custo variável unitário do ano anterior é de R$ 5,50. Considere esses dados aqui que o professor está trazendo, tá? Que no livro está invertido. Foram vendidos 141 mil quilos a R$ 6,00 neste ano e no ano anterior foram vendidos 139 mil quilos pelo mesmo preço. No decorrer dessa unidade, ajudaremos a organização Oruan a tomar decisões que envolvam fontes de financiamento e alavancagem, tudo bem? Ou seja, vamos ajudar que essa empresa aqui, quais são as possibilidades de alavancagem, qual é o ponto de equilíbrio, qual é o mínimo de vendas que ela precisa para que ela possa ter as suas operações em dia. Então, são os dois cálculos que iniciaremos na primeira SP. Vamos ao vídeo, então daqui a pouco eu volto com a nossa primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, vamos iniciar agora a nossa primeira situação problema. E o objetivo dessa primeira situação problema é compreender qual é a ideia referente ao ponto de equilíbrio da empresa e de alavancagem operacional. Como assim? A empresa ela sempre precisa determinar qual é o ponto mínimo de vendas que ela precisa fazer ali mensalmente para cobrir os seus custos. Então, ela sempre inicia um mês sabendo qual é o mínimo de vendas necessário para cobrir os seus custos. É o ponto de equilíbrio. Outra possibilidade que precisamos analisar é o grau de alavancagem operacional dessa empresa. Ou seja, para cada 1% a mais de vendas, o quanto isso me gera de LAGIR ou de lucro operacional, que é a mesma coisa, são sinônimos. Ou seja, aumentou a minha receita de vendas, aumentei lá minhas quantidades vendidas, quanto isso me gera de aumento no meu lucro operacional. Isso é um indicador muito importante para que eu possa tomar decisões assertivas, ou seja, se eu preciso reduzir um custo, se eu preciso aumentar meu marketing, reduzir meu custo variável, por exemplo, o meu custo fixo, para que eu possa ter uma alavancagem do meu lucro
Tudo bem? Porque se meu lucro, por exemplo, minha receita de vendas aumentou 1% e o meu lucro aumentou 10%, houve uma grande alavancagem operacional, porque para 1% de aumento em vendas, aumentou 10%. Então, houve uma alavanca, né? Foi um impulso muito forte por um impacto de 1%, gerou um aumento de 10%. É basicamente essa a ideia que vamos trabalhar a partir de agora. Por isso, vamos ao quadro, para que eu possa te apresentar essa primeira situação. Bom, uma vez que você está de posse dessas informações, você irá ajudar a organização a determinar o seu ponto de equilíbrio operacional. Para tanto, você verificará brevemente os tipos de custos, analisará a alavancagem operacional, bem como medirá seu grau de alavancagem. Você irá ajudar a companhia a dar os passos necessários para o cálculo do grau de alavancagem operacional. Por isso, vamos estudar inicialmente aqui o ponto de equilíbrio e depois vamos estudar o grau de alavancagem operacional nessa primeira situação problema. Antes disso, é importante relembrar alguns conceitos relacionados a custeio. O primeiro conceito importante a ser relembrado é o conceito do custo fixo. O que é o custo fixo mesmo? São aqueles custos que não variam em função do volume de vendas e sim do tempo. São custos que não estão relacionados ao processo produtivo, como aluguel, telefone, contador, salário do administrativo, prolabore, água e energia, se eles não estiverem relacionados ao processo produtivo. Eu tenho o custo variável, que relaciona-se diretamente ao volume de vendas. São as matérias-primas, impostos sobre produtos, comissões, energia do chão de fábrica, salário do chão de fábrica, está relacionado diretamente à produção. Feito isso, eu consigo chegar no LAGIR, que é o meu lucro antes do juro do imposto de renda, que inclusive na aula atividade, a primeira questão, se tratava disso. Ou seja, eu tenho minha receita de vendas, deduzo meus custos fixos e deduzo meus custos variáveis, eu chego no meu lucro operacional ou no meu LAGIR, tá? Lucro antes do juros de imposto de renda, que basicamente esse indicador do LAGIR, ele vai ser muito importante, porque nós vamos entender o desempenho do lucro operacional da empresa, tá? Então, nós deduzimos esses custos, chegamos nesse lucro operacional ou no LAGIR, e a partir deles podemos realizar os cálculos do grau de alavancagem operacional e grau de alavancagem financeira. Muito bem, relembrando esses conceitos, eu posso avançar. O primeiro conceito que eu quero que você preste bem atenção aqui é o ponto de equilíbrio operacional. Ele é um indicador de segurança do negócio, pois mostra o quanto é necessário vender para que as receitas sejam iguais aos custos. Ou seja, neste ponto, a empresa não tem lucro, mas também ela não tem prejuízo. É o mínimo de vendas que ela precisa realizar mensalmente. Bom, o ponto de equilíbrio, para que você consiga fazer esse cálculo, você precisa utilizar uma fórmula. A fórmula do ponto de equilíbrio é custo fixo total dividido pelo preço de venda menos o custo variável. Eu pego o custo total da empresa, divido pela diferença entre o preço de venda e o custo variável unitário deste produto que nós estamos analisando, que no caso ali são os morangos. Tudo bem? Esse é o cálculo do ponto de equilíbrio. Outro conceito importante, grau de alavancagem operacional. A alavancagem operacional aqui significa aumentar o retorno gerado pelos ativos operacionais, mantendo o mesmo custo fixo. Em termos de DRE, a alavancagem operacional permite aumentar o LAGIR de forma proporcionalmente maior do que o aumento gerado na receita operacional. Então, ocorre a alavancagem operacional quando a empresa aumenta a receita operacional sem que os custos fixos se alterem. Nós podemos utilizar esse cálculo aqui, essa forma do GAO, que é o grau de alavancagem operacional, aqui a abreviação. Então, ele vai ser a variação percentual do LAGIR dividido pela variação percentual nas vendas. Por exemplo, suponho que o LAGIR aumentou 30% para uma variação de 15% nas vendas. Qual foi meu grau de alavancagem? 30 dividido por 15. Nós tivemos um grau de alavancagem de 2. Por quê? Significa que uma variação percentual das vendas levou um aumento mais do que proporcional no LAGIR.
Então, sempre que o grau de alavancagem operacional for maior do que 1, sempre que esse cálculo do GAL for maior do que 1, significa que há alavancagem, que uma determinada variação percentual nas vendas ocasiona uma variação percentual no LAGIR, existindo alavancagem operacional, tudo bem? Essa é a ideia do grau de alavancagem operacional. Bom, mas para que nós possamos resolver a nossa primeira SP, precisamos de algumas informações. Primeiro, extraímos informações relativas ao LAGIR, custo fixo, custo variável, preço de venda. Precisamos pegar algumas informações da DRE também. No caso, o que eu preciso pegar lá? O lucro operacional, que é de R$ 147.900, que é a mesma coisa do LAGIR. Grave bem isso. LAGIR, que é a mesma coisa do lucro operacional, eu preciso pegar esta informação. Bom, mas sempre quando eu vou fazer cálculo de grau de alavancagem operacional, eu vou trabalhar com variações. Você viu ali que é variação percentual do LAGIR dividido pela variação percentual nas vendas. Como eu faço o cálculo de variação percentual? A partir do momento que eu tenho uma informação em 2 pontos diferentes no tempo. Então, a partir dessa informação de 2 pontos diferentes no tempo, na qual eu faço a variação delas, eu encontro o grau de alavancagem operacional. Você vai entender melhor aqui. Bom, qual o LAGIR da empresa neste ano? É de R$ 147.900. O LAGIR dessa empresa no ano anterior foi de R$ 140.000. O preço de venda unitário dessa empresa neste ano é de R$ 6,00, com custo variável unitário neste ano de R$ 4,00. O preço de venda unitário no ano anterior foi também de R$ 6,00, porém o custo variável unitário do ano anterior foi de R$ 5,50. Custo fixo da empresa de R$ 50.000. Venda 141 mil quilos a R$ 6,00 neste ano. E no ano anterior, 139 mil quilos vendidos aqui a R$ 6,00. São dados estes que nós precisamos utilizar para os próximos cálculos, tudo bem? Grave bem aí essas informações. Bom, como eu vou calcular o ponto de equilíbrio da Uruan? Primeiro passo é calcular o ponto de equilíbrio da empresa. Fácil, põe na fórmula. Ponto de equilíbrio, a fórmula então é o custo fixo total dividido pelo preço de venda menos o custo variável unitário. Muito bem. Qual é o custo fixo total da Uruan? Exatamente, 50 mil. Que divide por preço de venda, R$ 6,00, menos o custo variável unitário, custo variável do quilo do morango, R$ 4,00. 6 menos 4 é 2. 50 mil dividido por 2, 25 mil quilos. Então, 25 mil quilos de morango, esse é o ponto de equilíbrio operacional. Então, quer dizer que a Uruan vai atingir seu ponto de equilíbrio vendendo 25 mil quilos de morangos. Só após ultrapassar essa marca que ela vai começar a ter lucro. Antes disso, nós temos prejuízo. Aí você me pergunta, professor, se o custo fixo aumentar ou o custo variável diminuir, vamos ter que fazer um novo cálculo? Sim. Sempre quando aumentar custo fixo ou diminuir, ou tiver qualquer tipo de alteração em custo variável, preço de venda, sempre quando a estrutura de custos for modificada, eu preciso estar ajustando o ponto de equilíbrio da minha empresa. Se preferirmos, também podemos conhecer esse valor em unidades monetárias. Para isso, basta multiplicar pelo preço de venda essa quantidade. Sabemos que o preço de venda é R$ 6,00. Multiplica isso, nós chegamos no valor de R$ 150 mil. Então, quando a empresa vender 25 mil quilos de morango, que equivale ao faturamento de R$ 150 mil, ela atingiu o seu ponto de equilíbrio operacional. Muito bem. Agora eu posso calcular também o grau de alavancagem operacional. Para o cálculo do grau de alavancagem operacional, eu primeiro preciso da variação percentual do LAGIR e da variação percentual das vendas. Por quê? Somente por meio de um comparativo de variações desses dois indicadores que eu consigo calcular o meu grau de alavancagem, tudo bem? Muito bem. Como que eu faço isso? Primeiro, eu preciso identificar a variação no LAGIR, ou seja, de um período para o outro. Lembra que eu disse? Precisamos de 2 períodos.
Qual foi o Lagir do ano atual? 147.900. Qual foi o Lagir do ano passado? 140 mil. Então, é do ano atual menos o passado dividido pelo Lagir do ano passado. Faço esse cálculo vezes 100, chego num valor de 5,64%. Que significa que a variação de 140 mil do ano passado para 147.900 deste ano equivale a um aumento de 5,64%. É um cálculo de variação. Agora eu vou fazer o cálculo da variação nas vendas. Qual foi a quantidade vendida neste ano? 141 mil quilos. Quanto ele vendeu no ano passado? 139 mil quilos. Dividido pela venda do ano passado, também de 139 mil quilos. Faço a conta vezes 100, 1,43%. Ou seja, as vendas saíram de 139 e foram para 141 mil quilos. Isso equivale a um aumento de 1,43%. Aqui eu já consigo ver que houve alavancagem. Por quê? As vendas aumentaram 1,43%. Ok. Quanto aumentou meu lucro? 5,64%. Houve alavancagem, já dá para ver aqui, porque o aumento foi mais que proporcional ao aumento das vendas. Bom, com essas informações aqui em mãos, eu consigo calcular o grau de alavancagem operacional. Fácil, põe na fórmula. Variação percentual do Lagir, 5,64%. Variação percentual das vendas, 1,43%. Divide, chega no valor de 3,94%. Então, se o resultado da alavancagem é maior do que 1, existe alavancagem. De fato, o resultado foi maior do que 1. Então, como o resultado deu 3,94, significa que cada percentual a mais de venda realizada gerou um resultado a mais de Lagir de 3,94 vezes. Olha só, neste caso, 1% a mais em quantidade vendida gerou 3,94% a mais de Lagir. Olha só que interessante. Eu posso dizer também que como foi vendido 1,43% a mais de produtos, vezes o GAL, que é 3,94, justifica aqui esse valor de 5,64% a mais de Lagir. Mas de uma forma direta, a alavancagem operacional, ela advém do crescimento das vendas de uma empresa, tá? E é mensurada em percentual. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: o quanto um aumento percentual das vendas leva de aumento percentual do meu lucro operacional, que é o meu Lagir. Isso é muito interessante porque às vezes eu penso o seguinte: olha, eu preciso aumentar minhas vendas, mas eu não posso aumentar meu custo, tenho que diminuir meu custo. Eu não posso ter uma alteração muito grande do meu custo fixo, por quê? Se minha venda aumenta, mas o meu custo fixo aumenta também, isso lá vai refletir no meu Lagir. Então, como vai ser deduzido? Sabemos que o Lagir é uma dedução de receita menos custos variáveis e menos custos totais. Então, aumentou a receita, mas aumentou o custo fixo também, meu Lagir talvez não vai ter tanto reflexo. Por isso que o grau de alavancagem, ele diz que nós precisamos ter um controle do custo fixo, talvez até buscar reduzi-lo, para que um aumento percentual a mais nas vendas gere um aumento percentual maior no Lagir. Muito bem, essa foi nossa primeira SP. Vamos ao vídeo e já volto na segunda situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, agora nessa segunda situação problema, nosso objetivo será fazer o cálculo do grau de alavancagem financeira. Mas o que seria esse cálculo do grau de alavancagem financeira?
A ideia é o seguinte, uma empresa ela vai ter que buscar financiar suas operações muitas vezes no mercado, não é verdade? Quando ela vai buscar esses financiamentos, como nós vimos na aula passada, por exemplo, uma empresa que emite debêntures, ela vai ter que pagar uns juros por essa emissão. Ou, por exemplo, o caso que ela emite ações. Ela vai pagar ali, ela vai emitir ações, vai captar recursos, só que ela vai ter o custo do dividendo depois. É um custo anual que ela vai ter ali de pagamento de dividendos. Legal. A ideia é o seguinte, ela vai captar esses recursos, vai ter um custo por captar esses recursos, seja de juros ou de dividendos, mas o quanto esse recurso captado gera de aumento do meu lucro, do Lagir, né? Ou seja, o quanto eu consigo maximizar a minha receita advindo dessas fontes de financiamento. Sabendo que essas fontes de financiamento possuem encargos. Eu possuo encargo de pagar juros lá na debêntures, eu tenho um encargo de pagar dividendos lá para os meus acionistas, mas esses recursos captados que vieram por eles, quanto eu consigo gerar de lucro? Quanto que isso também aumenta o meu LPA, meu lucro por ação? Por quê? Porque se eu digo que minha empresa está emitindo ações, então eu tenho que dar lucro para o meu acionista. Então, quer dizer que o quanto esse recurso captado gerou de aumento de Lagir e gera de aumento de lucro por ação. Então, vamos considerar que a Oruan, essa empresa, ela é uma companhia, ela é uma SA, e vamos considerar que ela também é uma empresa que emite debêntures e ela é uma empresa que também emite ações. Então, se ela emite debêntures e emite ações, ela está captando recurso, perfeito? E esses recursos captados vão ter um custo para ela, que são esses encargos que nós chamamos de juros e de dividendos. Mas o quanto isso gera para ela de alavancagem financeira? Quanto que um aumento do Lagir, mantendo esses encargos fixos aí, sem ter que pagar muito de juros nem muito dividendo, pode gerar de aumento lá no meu LPA, do meu lucro por ação. Essa é a ideia. Por isso, vamos inicialmente aqui considerar alguns dados, algumas informações que você encontra no seu livro didático. Vamos ao slide entender essa realidade. Muito bem. Essas informações aqui que apuramos junto ao setor financeiro da Oruan, você encontra no seu livro didático, lá em Não Pode Faltar. Lá no Não Pode Faltar, no guia Não Pode Faltar no seu livro didático, você encontra essas informações. Depois eu vou trazer uma segunda simulação da Oruan, onde você vai encontrar essa informação lá no Sem Medo de Errar, no seu livro de disciplina. Muito bem, vamos inicialmente supor que a Oruan ela tenha R$300 mil em debêntures a um custo anual de 10%. Além disso, ela tenha 10 mil ações preferenciais com dividendo anual de R$ 2,50 por ação, que ela tenha 15 mil ações ordinárias, e que, além disso, ela tem 34% sobre o Lagir de imposto, incidência de impostos aí, de 34% sobre o lucro operacional. Então, com base na DRE, deveremos calcular a alavancagem financeira e o grau de alavancagem financeira dessa empresa. Primeiramente, precisamos entender esse conceito. A alavancagem financeira é a capacidade da organização em usar os encargos financeiros fixos para maximizar os efeitos do Lagir, lucro antes dos juros e imposto de renda, sobre o LPA, ou seja, sobre o lucro por ação. O que são os encargos? Os encargos, temos o encargo do dividendo, temos o encargo dos juros sobre empréstimos, ele é um encargo financeiro, que advém dessas fontes de financiamento. Quanto esses recursos captados vão, ao longo do tempo, gerar de lucratividade no Lagir e vão gerar de aumento no lucro por ação, logo que agora eu tenho um acionista? Essa é a pergunta. Ponto importante é o seguinte, o imposto de renda, ele é um encargo financeiro variável e não exerce efeito aqui, no caso, sobre a alavancagem financeira, mas ele não entra aqui como encargo financeiro fixo, porque ele está relacionado à venda, tudo bem? Então, ele não acaba sendo aqui um indicador direto da alavancagem financeira, apesar de depois a gente usar ali nos cálculos para pagamentos dos dividendos, porém a incidência não é diretamente sobre alavancagem. Mas como nós vamos entender então o que significa alavancagem? Muito bem, primeiramente nós usamos a DRE. A DRE é o seguinte, da Oruan.
Receita operacional, 846 mil, deduzo o custo do produto vendido de 494.700, chego no lucro bruto da Uruan. Deduzo a despesa operacional. Da onde vem? Despesas de vendas, administrativas e gerais, comissões, despesas operacionais. Deduzo, chego aqui no lucro operacional. Lembrando que esse lucro operacional é a mesma coisa do LAGIR, lucro antes dos juros e imposto de renda. Deduzo o imposto de renda, chego no meu lucro líquido de 97.614. Por que nós estamos com essa informação aqui? Olha, porque eu preciso do LAGIR aqui, dessa informação, porque a Uruan agora ela emite ações, ela financia suas atividades com debêntures, então eu preciso encontrar o lucro por oração. Como que eu encontro o lucro por oração? Por meio desse outro demonstrativo aqui. Como nós fazemos? Eu pego o LAGIR, 147.900, deduzo os juros. O que é os juros? É o juros sobre empréstimo das debêntures. Nós não vimos que é 10% de 300 mil, um custo anual de 10%, e não são 300 mil captados? Então, 10% de 300 mil, juros de 30 mil. Eu chego no lucro antes do juros do imposto de renda de 117.900. Tiro o imposto de renda, 34%, eu chego no lucro líquido após imposto de renda de 77.814. A minha empresa também, ela não, aqui a Uruan, ela não emite ações preferenciais? Emite. Nós não vimos lá que ela tem 10 mil ações preferenciais com dividendo anual de 2,50 por ação? Vimos. Então, 2,50 vezes 10 mil, eu tenho um dividendo de 25 mil. Qual é o lucro disponível para os acionistas de ações ordinárias? 52.814. Mas eu tenho 15 mil ações ordinárias. Sobrou um lucro para esses acionistas de 52.814. Como que eu faço? Eu pego esses 52.814 e divido por 15 mil, que é o meu número de ações ordinárias. Eu chego numa LPA, lucro por ação ordinária, então, de R$ 3,52. Tudo bem? Aí você vai me perguntar, onde entra a alavancagem financeira nessa história? Bom, para que nós entendamos aí o que é uma alavancagem financeira, vamos imaginar que nós temos um aumento aqui de 30% no LAGIR. O LAGIR aumentou 30%. Pegue a tabela 2.5 do seu livro didático. Você vai ter um demonstrativo igual a este, na qual tem uma variação de 30% do LAGIR. Se o LAGIR aumentar 30% aqui, vamos ter um valor de R$ 192.270. Então, o LAGIR aumentou 30%, foi de R$ 147.900 para R$ 192.270. Legal. Vou fazer todas as deduções aqui e vou chegar no novo LPA, no novo lucro por ação, que você encontra aí no seu livro didático também. Nós temos agora um LPA de R$ 5,47. Ou seja, para um LAGIR de R$ 192.270, agora nós temos um LPA de R$ 5,47, conforme a tabela 2.5 do seu livro. Tudo bem? A ideia é o seguinte, aumentou 30% o meu LAGIR, aumentou o meu LPA. O quanto meu LPA aumentou? De 3,52 para 5,47. Quanto isso representa percentualmente? Olha, só fazer o cálculo de variação. Fácil. 5,47, que é o meu dado que eu tenho no tempo atual, menos o dado do tempo passado, que no caso é 3,52, dividido pelo dado do período passado. Você vai fazer o cálculo e nós vamos chegar no resultado de 55,40%. Olha só, o que nós percebemos? O meu LAGIR aumentou 30% e o meu lucro por ação aumentou 55,40%. Foi mais que proporcional ao aumento. Então, houve o quê? Aqui, uma alavancagem. Houve uma alavancagem financeira, ficou muito claro. Por quê? O aumento no meu LPA foi muito maior, muito mais proporcional à variação percentual do que o aumento do meu LAGIR. Então, o que nós conseguimos ver? Que a cada percentual para mais
ou para menos no LAGIR, ocorre um aumento ou uma diminuição mais que proporcional no LPA, o lucro por ação. E aí que entra a alavancagem financeira. Como que eu posso fazer o cálculo da alavancagem financeira? Fácil, só usar essa fórmula aqui do grau de alavancagem financeira. Como nós colocamos essa fórmula aqui? Qual que foi o grau de alavancagem financeira? Que nós acabamos de fazer um exemplo. Não foi de 55,40%? Foi. Para um aumento de quantos por cento no LAGIR? Não foi de 30%? Foi. Aumentou 30% o LAGIR, o LPA aumentou 55%. Legal. Quanto que dá essa conta aqui, esse resultado? 1,85%. Como esse resultado aqui foi maior do que 1, beleza, temos alavancagem financeira. Então, isso significa que para cada percentual aumentado no LAGIR, ou seja, para 1% ao mais no LAGIR, ocorre um aumento de 1,85 percentual no LPA. Então, 1% a mais no LAGIR leva um aumento de 1,85% no LPA. Essa é a ideia, bem simples e interessante, tá? Ou seja, vimos que a alavancagem financeira, ele representa quantas vezes o LPA cresce a cada aumento no LAGIR. Aí você me pergunta, professor, é sempre assim que nós vamos fazer essa fórmula? Existe outra? Existe. Você pode chegar no mesmo resultado usando esta fórmula aqui. Como que essa fórmula ela pode ser utilizada? Ela tem um grau de alavancagem financeira, que é igual ao LAGIR, que é o lucro antes dos juros do imposto de renda, dividido por LAGIR, menos os juros pagos sobre capital de terceiro, menos, abre parênteses, DP, que é dividendos pagos aos acionistas preferenciais, vezes 1 dividido por 1 menos T, onde T é a alíquota do imposto de renda. Podemos chegar no mesmo resultado utilizando essa fórmula. Como? Aqui na Câmara de Documentos, eu apresento para você como que a gente chega nesse resultado. Eu tenho um LAGIR, então, de R$ 147.900. Os juros é de 30 mil, lembra que é 10% de 300 mil. Os dividendos pagos, 25 mil aos acionistas preferenciais, pois eu tenho 10 mil ações preferenciais com pagamento anual de R$ 2,50 de dividendo e 34% de incidência de imposto. Então, eu tenho aqui, tudo bem, o LAGIR, o cálculo do grau de alavancagem operacional, que é o LAGIR dividido por LAGIR menos juros menos DP vezes 1 menos T. Professor, como resolve isso? Fácil, coloca na fórmula. Então, 147.900 é o meu valor aqui do LAGIR, dividido por 147.900, que é o LAGIR, estou substituindo. Os juros eu sei que é de 30 mil, substituo, menos, abre parênteses, DP, o que é o DP? DP é o pagamento lá das ações preferenciais de dividendos, 25 mil vezes 1 dividido por 1 menos 0,34. Legal, aí você me pergunta, professor, como que resolve isso? Tranquilo, primeiro vou resolver o que está entre parênteses. Começo pela aqui a divisão. 1 dividido por 1 menos 0,34. 1 menos 0,34 vai dar 0,66. 1 dividido por 0,66 vai dar 1,5151. Você vai pegar esse 1,5151 e fazer vezes 25 mil, que vai chegar nesse valor aqui de R$ 37.878,80. Tudo bem? 147.900 menos 30 mil, R$ 117.900. Faça a subtração, faça a divisão, vou chegar no mesmo 1,85% aí. Olha só, chegamos no mesmo resultado que o anterior. Voltando no quadro, nós temos uma outra possibilidade aqui. Você vai ver no seu livro didático que o autor nos dá uma segunda simulação de cálculo de grau de alavancagem financeiro da Uruan. Então, vamos supor que a Uruan agora ela tenha R$ 200 mil em debêntures a um custo anual de 10%, que ela tenha 10 mil ações preferenciais com dividendo anual de R$ 2,00, que ela tenha 10 mil ações ordinárias, além da incidência do imposto de renda de 34%.
Supor que essa aqui seja a nova configuração de financiamento da empresa, de capital próprio e de terceiros, vindos de debêntures e de ações, com a mesma incidência de imposto. Tá? Uma nova possibilidade. Vamos calcular, então, o grau de alavancagem financeira nessa configuração nova. Vamos usar essa última fórmula aqui. Como eu faço o cálculo? Fácil, coloco na fórmula e resolvo. Lagir, 147.900 dividido por Lagir, 147.900, menos os juros, 20 mil. Por quê? É 10% de 200 mil. Lembra que agora ela tem 200 mil reais de empréstimos em debêntures. Há um custo de 10% de 200 mil, por isso dá 20 mil. DP, lembra que ela tem 10 mil agora, ela tem 10 mil ações preferenciais com dividendo anual de R$2 por ação. R$2 vezes 10 mil, então ela paga para os acionistas de ações preferenciais 20 mil vezes a incidência do imposto, que é 1 dividido por 1 menos 0,34, tudo bem? Como eu chego no resultado? Mesma coisa, 1 dividido por 1 menos 0,34, esse resultado, se não me engano, dá 1,5151, vou fazer vezes 20 mil, tudo bem? Depois faço a subtração, 147.900 menos 20 mil, menos esse resultado aqui que está entre parênteses. Chego nesse resultado da subtração, faço a divisão, vou chegar neste valor de grau de alavancagem financeira de 1,52. Deu maior do que 1? Deu. Indica que houve alavancagem financeira, porque para cada 1 ponto percentual no Lagir, haveria mais 1,52 ponto percentual para o lucro líquido por ação. Tudo bem? Então, nós podemos perceber que para esta nova configuração aqui, também existe um grau de alavancagem financeira para a Oruan. Muito bem, resolvemos nossa segunda situação problema. Vamos ao vídeo, já eu volto para a nossa terceira SP. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, vamos deixar os cálculos um pouco de lado agora, tudo bem? E vamos falar sobre as fontes de financiamento a curto prazo da empresa. Mas a ideia é o seguinte, uma empresa ela precisa financiar suas atividades a curto prazo e existem credores. Mas existem credores que não exigem garantias da empresa, garantias de pagamento, ou seja, a empresa vai tomar emprestado e precisa deixar algum ativo como forma de garantia. Tem credores que não exigem isso, porém, existem credores que já exigem algum tipo de garantia e a empresa precisa selecionar quais são essas garantias. Então, a ideia é o seguinte, nessa primeira possibilidade, nessa terceira SP, nós vamos entender quais são as fontes de financiamento sem garantias que existem aí para a empresa. E na quarta SP, daí vamos trabalhar as fontes de financiamento com garantias, ou seja, quais tipos de ativos a Oruan pode dar como garantia aos seus credores. Tudo bem? Então vamos ao quadro compreender essa situação. Bom, considerando os dados das demonstrações financeiras, identificaremos as contas que representam as fontes de financiamento a curto prazo e destacaremos as fontes não garantidas. A partir dos dados apresentados no balanço da Oruan, determinaremos as fontes de financiamento a curto prazo e sua posição no balanço patrimonial, bem como o significado de cada uma delas na estrutura financeira e operacional da organização. Esse vai ser o nosso objetivo. Bom, para isso, alguns conceitos são importantes quando eu falo de fontes de financiamento não garantidos aí. O primeiro conceito é a fonte de financiamento a curto prazo, que são as obrigações aqui que vencem no intervalo de até 1 ano
e dão suporte a grande parte do ativo circulante da empresa, como caixa, duplicatas e estoques. Quando eu falo de financiamento a curto prazo não garantido, são os recursos que a empresa consegue sem fornecer garantias. Identificamos no balanço como operações de curto prazo do cotidiano das companhias, tais como contas a pagar, vindas dos fornecedores, despesas a pagar, vindas de salários e impostos. Então, eu posso chamar essas contas também de fontes espontâneas de financiamento. Bom, as contas a pagar advindas de fornecedoras são geradas através de compras de matéria-prima em conta corrente, pois são as principais fontes de financiamento em curto prazo não garantidas. Bom, ao aceitar a mercadoria enviada pelo fornecedor, o comprador ele concorda em pagar o valor exigido pelas condições de vendas que são discriminadas ali na fatura ou na nota fiscal. E nesse caso, as condições de crédito, o período de crédito, os descontos financeiros, o período de desconto financeiro, as condições de recebimento, são as características mais importantes da conta fornecedores ou ali de duplicatas a pagar, porque muitas vezes aí não se exige uma certa garantia do fornecedor junto com a organização, com a empresa. Outra possibilidade, então, nós temos as despesas a pagar advindos de salários e impostos, que são fontes espontâneas de financiamento de curto prazo, passivos gerados por serviços utilizados que não foram pagos. No caso dos impostos, eles são pagos ao governo e não podem ser manipulados. Então, a empresa ela vai gerar sua operação e ela vai ter que pagar imposto ao governo. Mas, muitas vezes, a empresa ela não dá nenhum tipo de garantia para o governo que vai pagar. Mas ela acaba utilizar, por exemplo, o crédito tributário ali gerado pelo ICMS, ela usa a seu favor. Mas ela não está dando nenhum tipo de garantia para o governo que vai ser pago. A mesma coisa os salários. Por exemplo, um colaborador começa a trabalhar no dia 1º numa empresa. Porém, ele vai trabalhar 30 dias e só lá no 5º dia útil do mês subsequente que haverá o pagamento do salário. A empresa também não dá nenhum tipo de garantia ao funcionário que vai pagar o salário, mas ele espera que vai receber. Só que a empresa usa essa mão de obra dele por 30 dias, inicialmente aqui o nosso exemplo, para depois, aí sim, fazer o pagamento. Então, o salário aqui não deixa de ser também o colaborador, um credor da empresa, por estar, entre aspas, emprestando aí o seu tempo, sua mão de obra, por esse tempo. Fontes de financiamento, então, de curto prazo, fontes espontâneas não garantidas, que a empresa não precisa exigir nenhum tipo de garantia, podem ser representadas pelas contas a pagar, aqui que são os fornecedores, e as despesas a pagar, representadas pelos salários e impostos. Professor, existem outras possibilidades? Sim, existem. Nós temos as fontes de empréstimos aqui de curto prazo sem garantias, advindas de bancos e notas promissórias. Ou seja, é muito comum a empresa recorrer ao banco também para financiar seus déficits temporários. Ele pode usar, por exemplo, um empréstimo autoliquidável de curto prazo, que sustenta as empresas nos seus picos sazonais, com origens principalmente em aumentos de estoques e contas a receber, né, conforme são transformados em caixa, a empresa liquida os empréstimos. O banco também a gente pode trabalhar com ele com nota promissória, que é um instrumento de empréstimo de curto prazo não garantido. Então, aqui na nota promissória, estabelecidas condições de empréstimo, que inclui prazo do empréstimo, data de vencimento, taxa de juros a ser cobrado, e ela também envolve aí toda uma operação junto ao banco. Existe o crédito rotativo, que é um financiamento de capital de giro, que desenvolve-se através de resolução do Banco Central. Entre seus encargos estão os juros, comissão de abertura do crédito. Ele é menos arriscado para o empresário, pois a disponibilidade é garantida normalmente por 1 ano. Então, existe talvez ali uma linha de crédito que o banco disponibiliza também para a empresa fazer essas operações de curto prazo para capital de giro. E eu tenho também o Commercial Paper, que é uma nota promissória de curto prazo não garantida emitida por grandes empresas com sólidas posições financeiras. O Commercial Paper ele é um título emitido por empresas que precisam captar recursos rapidamente e que desejam fugir das taxas bancárias. Então, ele é um título, ele é um financiamento de curta duração
uma vez que seu prazo de emissão é de 180 dias para empresas de capital fechado e 360 dias para empresas de capital aberto. É a mesma ideia da debênture. Commercial paper, quando a empresa emite, a única diferença é que a debênture ela tem um prazo acima de 1 ano, commercial paper abaixo de 1 ano. Aqui na Câmara de Documentos, eu apresento para você aqui um quadro resumo, que inclusive você vê lá no seu livro didático, é o quadro 2.4. Eu trouxe aqui só para a gente fixar bem, mas depois você pode fazer uma leitura também no seu livro. Quais são as fontes de financiamentos não garantidas aqui então? Eu tenho contas a pagar, advindas de fornecedores e salários e impostos. Eu tenho as fontes bancárias vindas de notas promissórias, linha de crédito, crédito rotativo, que a empresa consegue junto aos bancos comerciais. Tem um custo, sim, existe ali uma taxa de juros, um prêmio pelo risco, algumas condições estabelecidas ali pelo banco. E eu tenho uma fonte não bancária, que é o commercial paper. Eu preciso sim de um banco comercial, uma distribuidora de valores para fazer esse tipo de operação, porém a empresa que vai fazer a emissão desse título, então eu que vou pagar os juros ao meu credor, mas provavelmente, sem dúvida, será um juros menor do que se eu estivesse pegando junto ao banco financiamento, que eu pago um juros absurdo. Então, eu tenho uma promissória a curto prazo não garantida emitida por grandes empresas que emitem esse commercial paper. Ela emite, ela vai pagar uns juros para o credor, mas também ela não está dando nenhum tipo de garantia que ela vai pagar o commercial paper. Então, está muito relacionada também com a questão da credibilidade financeira da empresa. Muito bem, agora a gente pode resolver nossa SP. Nós precisamos, então, identificar, definir e caracterizar as contas do passivo circulante e as principais fontes de financiamento não garantidas. Então, em nosso balanço, podemos identificar como fontes de curto prazo não garantidas ou espontâneas algumas contas que representam as obrigações que vencem no intervalo de até 1 ano, que formam o passivo circulante e dão suporte a grande parte do ativo circulante da empresa, como caixa, duplicatas e até mesmo os estoques. Quais seriam essas contas, então? Quais seriam essas contas espontâneas ou não garantidas da empresa? Bom, como fontes espontâneas ou não garantidas, temos a conta fornecedores, no valor de R$ 217.500, a conta salários e contribuições, a pagar no valor de R$ 188.100, e a conta impostos a recolher no valor de R$ 136.800. Bom, essas contas de fontes espontâneas representam financiamento que tem origem às operações normais da empresa. Você pode ver aqui na Câmara de Documentos que nós podemos identificá-las aqui lá no balanço. Depois você pode ver certinho no seu livro didático, mas está aqui, ó, os fornecedores, 217.500. Nós temos salários e contribuições a pagar aqui de 188.100 e conta de impostos a recolher. Também temos aqui de R$ 136.800. Eu identifico aqui no passivo circulante essas fontes espontâneas. Eu também tenho os financiamentos. Os financiamentos são as fontes bancárias, mas também sem garantias. Eu não estou dando nenhum tipo de garantia para o banco. Olha no slide. No slide nós temos como fontes bancárias as linhas de crédito. E nosso balanço aparece sobre nos valores aqui na conta financiamento, neste valor que eu te apresentei de R$ 429.600. Como essa conta aparece no passivo circulante, significa que o empréstimo ele é inferior a 1 ano, porque tudo que está no passivo circulante é com vencimento até 1 ano. Essa conta pode ser qualquer das espécies de financiamento de curto prazo disponíveis no mercado, sendo os mais comuns o empréstimo autoliquidável, as linhas de crédito e o crédito rotativo, que podem ficar disponíveis às empresas como formas de empréstimo não garantido, né? O banco empresta, está ali, é um financiamento de curto prazo vindo do banco para alguma modalidade dessa, mas a empresa não está dando nenhum tipo de garantia de que vai pagar, não está alienando nenhum tipo de ativo. Muito bem, vamos ao vídeo e já volto na nossa quarta situação problema.
trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, agora nessa quarta situação problema, vamos identificar que existem situações que o credor ele vai exigir algum tipo de garantia para a empresa, tudo bem? E a empresa precisa identificar e saber quais tipos de garantia ela pode dar, da onde vem essa garantia. E é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então vamos no slide para que eu possa te apresentar essa quarta situação problema. Bom, considerando os dados das demonstrações financeiras, identificaremos as contas que representam as fontes de financiamento a curto prazo e destacaremos as fontes com garantias, sua posição e seu comportamento no balanço patrimonial fornecido pela companhia. Vamos entender o conceito, que seriam fontes de financiamento de curto prazo com garantia. Poderão ser utilizados aqui após esgotadas as fontes de financiamento a curto prazo sem garantias. Ou seja, quando eu não tiver mais as possibilidades que eu apresentei na SP13, eu posso me recorrer a essas possibilidades aqui. Sendo que, neste caso, ao utilizarmos fontes de empréstimo de curto prazo com garantia, alguns ativos específicos são utilizados como garantia de dívida. O que significa isso? Bom, o que seria a garantia de um ativo? Sabemos que o ativo, ele é um bem ou direito. Portanto, garantia é um ativo que garante a dívida. Ou seja, no caso das obrigações contratadas não serem honradas, aquele que concede o empréstimo, ele pode executar a garantia e dessa maneira não sofrer prejuízo como credor da dívida. Um exemplo, a compra de um carro. Por exemplo, você compra um carro de forma financiada. Muito provavelmente, esse financiamento é uma alienação fiduciária. Ou seja, você tem um direito de uso, mas o proprietário é aquele que realizou o empréstimo, sendo o próprio carro a garantia do empréstimo. Você só se torna proprietário de fato após a quitação da dívida. Até lá, o carro vai estar alienado. Beleza. Caso você fique devendo o bem ele é resgatado, o carro ele é resgatado como forma de quitação do saldo devedor dessa dívida contratada. É basicamente a mesma ideia. Como que acontece então na empresa, na organização? Quais tipos de ativos ela pode fornecer ao credor como garantia? Tá? Primeira possibilidade, o primeiro ativo que nós temos que ela pode dar como garantia são as contas a receber. Devido à liquidez, são utilizados como garantias relacionadas a empréstimos de curto prazo. Por quê? Porque a empresa ela faz as suas operações, ela vai vender algumas vezes a prazo e ela vai ter esses títulos de recebimentos nos prazos de 30, 60, 90, 120 dias. Então, é uma certeza ali que ela tem de que esses recursos vão entrar, apesar de existir algum nível de inadimplência, mas é uma conta que ela sabe que um dinheiro futuro é entrar. Então, junto ao credor, ela pode disponibilizar em contrato esse montante de contas a receber como uma garantia de dívida, para estar pegando esse dinheiro emprestado. Outra possibilidade que pode surgir aqui é a empresa fazer uma operação de factoring. Uma operação de factoring. O factoring, normalmente, ele é operado por empresas de fomento comercial que compram as contas a receber das empresas chamadas de factor. Existem bancos e financiadores que também operam como o factoring. Tais operações têm semelhança com o empréstimo de curto prazo, usando contas a receber como garantias. Qual que é o intuito aqui dessas empresas? Então, a operação de factoring, então, ele é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita a empresa fomentada vender esses seus créditos, essas contas a receber geradas por suas vendas em prazo, para essa empresa de factoring.
O resultado disso é que ela vai receber adiantado esses créditos futuros, o que vai aumentar ali sua negociação, seu poder de negociação, seu capital de giro. E o factoring assume a responsabilidade de recebimento. Porém, o factoring ele repassa parte do valor das contas a receber. Por exemplo, eu chego lá com 100 mil reais lá na financeira, no factoring, de contas a receber. Ela vai fazer uma análise da carteira, vai analisar riscos, inadimplências e tal, e ela vai aplicar uma taxa de desconto aí sobre essa carteira. Por quê? Por exemplo, se eu chego com 100 mil reais, ela vai me pagar só 80, porque ela tem o risco de estar subindo o recebimento e ela ainda precisa oferir um ganho, uma lucratividade. Por exemplo, então, ela vai me passar 80, esses 20 mil fica como esse prêmio pelo risco e por ela ter que assumir toda a responsabilidade aí de recebimento e mais o lucro que ela tem dessa operação. Mas para empresas é interessante, às vezes ela está precisando de dinheiro, a empresa está enforcada lá com desfalque de caixa, ela acaba optando por esse tipo de operação. Outra possibilidade são os estoques. Ao lado das contas a receber, são muito usados e avaliados aqui para garantir pelo seu valor de mercado, tendo como garantia a liquidez, mas também depende da característica do produto a ser dado em garantia, tais como perecividade de mercado, ou seja, o ciclo de vida do produto, quanto tempo esse produto pode ser convertido em dinheiro. Muito bem, podemos já resolver nossa quarta situação, problema. Como que fazemos isso? Podemos identificar as fontes de informações, ou seja, contas que podem ser transformadas em caixa em até um ano. Então, a Oruan, ela precisa identificar lá no seu ativo quais tipos de bens ou ativos que ela tem ali que ela pode dar como garantia para o seu credor. Primeiramente, ela tem que fazer isso analisando o seu ativo circulante, porque são as contas que vão se converter em dinheiro em curto prazo. E para mim, como credor, é mais interessante ter essa garantia, porque eu sei que em curto prazo eu consigo reaver esse dinheiro. Normalmente, a empresa ela disponibiliza contas a receber e os estoques como formas de garantias ao credor. Não quer dizer que ela não use, por exemplo, aplicação financeira. Pode utilizar, mas é comum utilizar contas a receber e estoques. Professor, ativo circulante, não circulante e ativo permanente não? Depende, porque aqui nós temos máquinas, equipamentos, instalações, investimentos de longo prazo. Então, para o credor, fazer com que isso gere recurso a curto prazo, gere dinheiro a curto prazo como garantia da dívida, não é tão interessante. Então, normalmente, eles não optam por isso, o credor. Mas não quer dizer que a empresa não possa alienar um ativo dela. Isso também acontece, também depende da negociação, isso vai depender do tipo de contrato que está sendo feito, tá? Bom, então nós identificamos as contas dos ativos que são resultado das operações da empresa e que podem ser usados como garantias de empréstimos, principalmente de curto prazo. Por isso que nós utilizamos o ativo circulante. Bom, então identificamos como fontes de curto prazo garantidas algumas contas que representam ativos que podem ser transformados em caixa no intervalo de até um ano e formam um ativo. Temos então a conta a receber vindas de clientes no valor de R$ 736.800, gerados através das vendas dos produtos da empresa, são as principais fontes de financiamento a curto prazo garantida. E temos ainda a conta estoque, no valor de R$ 459.800, oriundo de produtos aqui advindos da comercialização da empresa. Então, ela pode utilizar principalmente a curto prazo, essas duas contas. Esses dois ativos de curto prazo, contas a receber e estoques, podem ser usados como garantia para operações de financiamento de curto prazo nas hipóteses de necessidade de financiamento de curto prazo. Deverão ser utilizados somente quando as fontes de financiamento de curto prazo não garantidas não forem suficientes para cobrirem momentos específicos de necessidade de caixa, por serem mais caras, talvez do que as não garantidas. Aí nós podemos pensar nessa possibilidade. Quais são as modalidades de financiamento que se enquadram ou não se enquadram no caso da empresa Oruan? Bom, alienação
ela não se enquadra aqui, pois o produto comercializado é perecível, então é mais complicado alienar, porque o produto ele tem um ciclo de vida rápido, tá? Essa modalidade de alienação, ela encaixa-se em bens duráveis, como máquinas e veículos, talvez. Porém, ela pode usar os estoques como garantia de empréstimos de curto prazo, realizando operações de recibos de estoques. Essas operações podem ser realizadas por bancos comerciais ou financiadoras, cujos estoques podem ser utilizados em garantias, mantidos sob o controle do credor, em armazém, sob a guarda de um terceiro, o nome do credor, que só pode ser movimentada com autorização do credor. É uma possibilidade que pode vir a surgir aí, caso ela queira utilizar o estoque, fazendo operações de recibo de depósito. Muito bem, resolvemos a nossa quarta SP, vamos a um vídeo e já voltamos para o término da aula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, vamos no quadro, eu trouxe uma última reflexão da aula. Bom, nós trabalhamos ao longo da aula com algumas informações do Oruan. Uma delas aqui nós tínhamos as informações do balanço, tais como ativo circulante, não circulante, ativo permanente, total do ativo. Tudo bem? Também fizemos os cálculos do grau de alavancagem dessa empresa. Pergunta é, observando os dados do ativo da Oruan, podemos concluir que trata-se de uma empresa líquida ou uma empresa lucrativa? Podemos chegar a alguma conclusão com esses dados? Um minutinho para você pensar e já eu volto. Caso você tiver alguma dúvida, envia também e nós finalizaremos a aula. Muito bem, vamos ao quadro que eu quero fazer uma reflexão com você, então, sobre este tema. Bom, como que podemos chegar nessa conclusão se uma empresa é líquida ou lucrativa? Primeiramente, liquidez é o quanto uma empresa ela consegue gerar de recursos a curto prazo. Para fazer isso, eu tenho que olhar o ativo circulante dela. O ativo circulante dessa empresa representa algo de em torno de 37% do seu total do ativo. Que não deixa de ser um número bom, porém, ela tem muito ativos dentro do não circulante, de permanente, ou seja, de recursos que não são gerados em dinheiro a curto prazo, né? No período de até um ano, máquinas, equipamentos, veículos, outros tipos de investimentos, instalações, terrenos, enfim. Então, se ela tiver alguma emergência financeira a curto prazo, talvez ela não tenha tanta possibilidade de manobra. Nós vimos que ela possui sim uma lucratividade, ela tem um grau de alavancagem financeiro e operacional interessante, existe um lucro líquido, apesar de um lucro líquido não tão grande assim, ali no final, mas isso nós conseguimos compreender que ela é uma empresa que pode sim
aumentar o seu grau de liquidez e também a sua lucratividade via um aumento ali das suas vendas, gerando um grau de alavancagem maior da sua lucratividade e tendo uma gestão melhor também ali nas suas fontes de financiamento para que ela tenha uma liquidez melhor também. Então, essas ideias aí de grau de alavancagem, de liquidez dos ativos, é bem interessante para a gente entender esses aspectos. Muito bem, não chegaram mais dúvidas, eu espero que você tenha compreendido, estamos finalizando a aula. É importante que você realize aí as leituras do livro da disciplina, da web aula, participe do fórum, todo o conteúdo que nós vimos ao longo dessa aula está lá na nossa disciplina, é muito importante a sua leitura. Desejo a você ótimos estudos, obrigado pela sua audiência e até a próxima!